Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês hoje o Luiz Reis, superintendente comercial do Santander Universidades. O Luiz é meu conterrâneo aqui de BH, estudamos na mesma universidade. Estou falando isso porque a gente vai falar hoje sobre financiamento à universidade, estudo, educação, sobre oportunidades de bolsas de estudo, auxílios início da carreira profissional, oportunidades de estágio, emprego, fomento ao empreendedorismo e esses pilares aí que constituem o que o Luiz vai explicar melhor para a gente, que é o Santander Universidades. Luiz, muito prazer, muito obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo aqui conosco. Peço que você apresente melhor aí, por favor, e já comece a falar do Santander Universidades aí para o nosso público, por favor. Fechado, Fred. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, Educando do Seu Bolso, né? Acho que é uma iniciativa super importante para o momento que a gente vive, né? Assim, a gente vê uma dificuldade grande aí de se educar e outra, quando a gente fala de educação, nada melhor do que garantir também durante um período de vida, né, de formação, uma melhor disciplina no dia a dia da gestão de finanças. Então, obrigado uma vez mais. Eu vou contar um pouco rapidamente da minha passagem, né? Eu sou de Minas, como você, né, comentou, eu estudei na PUC durante um período, né? Tive uma passagem também na UNA, que hoje está aí com o Grupo Ânima, e fiz algumas capacitações, inclusive, né, aí na UFMG, né? Tivemos a oportunidade de estudar finanças na UFMG, e outras passagens aqui, né? IBMEC e outras frentes também de formação. Então, hoje, cuido dessa operação, para contar um pouquinho do Santander Universidades, né? Eu, com o Rafael aqui, a gente tem uma cobertura comercial do Brasil, a gente tem um time que cuida da relação com as universidades aqui do país, é um mercado que vem se consolidando bastante, né? A gente tem aí uma concentração muito grande de alunos hoje em poucos grandes grupos, né? E óbvio, algumas faculdades super relevantes tradicionais, mas eu sempre defendo também a qualidade, né, e a tradição das federais, né? Então, eu acho que tem uma fortaleza muito grande na formação. O nosso time hoje tem essa cobertura. Falar também, eu acho que um pouco dessa história. Esse ano a gente está fazendo 25 anos do Santander Universidades aí no mundo, né? Aqui no Brasil tem 17 anos aproximadamente, Fred, que a gente vem desenvolvendo o que lá atrás foi plantado pelo fundador, né, do Banco Santander, há pouco mais de 100 anos, né? A gente está com essas frentes aqui. Ele falava, onde a gente estiver presente, a gente gostaria de apoiar a sociedade de alguma maneira com o tema de educação, porque a gente acha que isso é fundamental para que a sociedade prospere, né? E, então, parte do que a gente, de fato, constrói nas relações que a gente mantém, seja com qualquer tipo de empresa, a gente acaba destinando de volta, ou tenta destinar de volta, que seja cada dia mais. Temos uma dificuldade de comunicação enorme, porque poucas das vezes, eu acho que a gente comentava um pouco antes aqui, que a gente tem dificuldade de comunicar tudo que a gente faz, porque é tanta frente, né, que a gente tem. Então, essa foi uma frente que a gente se conectou no princípio com os reitores, tá, Fred? Então, com os reitores na Espanha, e começamos a fazer expansão. Aqui no Brasil, a gente tem aqui um conselho de reitores, né, que está muito conectado à Universa, que é uma plataforma de conteúdo, que depois eu falo um pouco mais à frente, e isso fez com que a gente tivesse uma fortaleza. A gente tem uma cobertura cerca de 65% a 70% das universidades do país, tem uma relação muito próxima com o Banco Santander aqui no Brasil. E aí, com a vinda do Santander, né, aqui, né, para o Brasil, a gente acabou fazendo uma aquisição super relevante para a gente, que nos trouxe ainda mais próximo dos alunos, né, que era o Banco Real, que tinha aquela conta universitária, né, com vários benefícios. Hoje a gente tem uma oferta, né, bastante exclusiva para universitários, que ela contempla não só os benefícios, né, financeiros, porque o financeiro eu acho que é o BAU, é o padrão, né? O que pode ser ofertado aí no dia a dia, inclusive para algumas fintechs, a gente tem visto aí no Nubank e outros, né? Temos desafios, naturalmente, a gente gostaria de ser o banco da vida dessas pessoas. Quando a gente pensa em lifelong learning, a gente está falando também de ser o banco da vida, não só do aprendizado, mas também do dia a dia financeiro dessas pessoas. Bem como a oferta não financeira, né? A oferta não financeira ela deveria complementar tudo isso, e a gente divide a não financeira em 3 pontos aqui, tá, Fred? Que é emprego, empreendedorismo
e a própria formação, que é a educação, né? Então, a gente brinca que são os 3 E's aqui, né? Então, a gente hoje tem feito alguns programas, e eu posso falar um pouco mais em detalhe para você, com foco, de alguma maneira, entregar para a sociedade algumas bolsas, né, ou chamar e fazer uma seleção, por exemplo, de startups iniciais ou empreendedores iniciais, para que a gente consiga, junto de alguns parceiros, a gente fazer um programa de capacitação, formação, mentoria, para que a gente saia da pequena ideia e entregue para o mercado um novo CNPJ, com uma genuína preocupação de como fazer a sociedade prosperar, sabe, Fred? É um pouco dessa atuação do Santander Universidades. Não comentei, a gente pode comentar mais à frente, mas também de algumas frentes de financiamento. Legal. Começa então para nós, por favor, cara, dando grandes números aí desse segmento de educação. Acho que talvez dando grandes números e meio que definindo um pouco do problema, né? Já começa a me adiantar aqui na história. A gente é um país de renda média baixa, talvez tenha uma questão de se discutir aí de funcionamento ou estrutura das universidades públicas e privadas, aquelas que são gratuitas ou pagas, que tipo de públicos elas atraem, a renda média do brasileiro às vezes não cabe, o ticket médio, que é a mensalidade da universidade. Dá um pouquinho de panorama ainda para quem não está atento ao que é o problema, por favor. Legal. Assim, em grandes números, Fred, a gente está num mercado em que a gente tem hoje ativo no país cerca de 8,6 milhões de alunos estudando no ensino superior. Acho que o maior desafio aqui é a gente pegar no Brasil, a gente nota muito isso, cerca de 60 e poucos % da população em idade universitária, eles estão fora da universidade, né? E cada dia mais tardiamente, né, as pessoas estão ingressando no ensino superior. Muito porque, justamente um pouco do que você trouxe, né? A gente tem uma renda baixa, muitas das pessoas eles acabam, né, eles finalizam ali o ensino médio e às vezes eles já tentam ingressar no mercado de trabalho e deixam para depois, por uma questão de falta de renda mesmo, né, se capacitar num curso superior e acabam, né, formando uma família antes mesmo do que fazendo uma formação. Então, tardiamente, lá para os 30 e poucos anos, eles acabam ingressando no ensino superior, por isso talvez uma fortaleza do EAD. O EAD tem essa flexibilidade, né, porque ele tem a possibilidade de ficar em casa com a família, né, e seguindo, né, mas em grandes números, esses 8,6 milhões, 2,1 milhões aproximadamente de alunos estão dentro das federais, das públicas, né, e aí você tem um mercadão aqui, né, como eu disse, né, bastante consolidado. Não sei se o público que nos ouve aqui, hoje cerca de 55% dos alunos do país eles estão dentro de 8 a 10 grupos econômicos, né? Então, houve uma consolidação, né, surgiu nesses últimos 2 anos, uma consolidação ainda maior. Depois a gente pode falar um pouco mais de medicina. E eu acho que o maior desafio aqui nosso, Fred, e já também trazendo um pouco de... Aliás, eu acho que no contexto do Brasil, quando a gente fala de investimento, né, aí é uma problemática que eu posso trazer para a conversa, quando a gente olha para o Brasil, os investimentos que são feitos no ensino fundamental e médio fazem com que são baixos, né, fazem com que muitos dos alunos que potencialmente deveriam ingressar numa universidade federal para justamente garantir com que essa família que tem uma maior necessidade de renda, ela consiga não precisar destinar investimentos na formação superior dos seus filhos, eles acabem não conseguindo ingressar nas federais e muitas das famílias que geralmente têm melhores condições acabam pegando essas vagas das federais. Então, a gente tem aqui uma dicotomia absoluta, né? Uma necessidade de tentar investir mais aqui no tempo 1, que é a formação do ensino médio fundamental, né? Você tem aqui mais investimentos, né, no tempo 1 de formação, você consegue, então, ingressar com mais alunos, por exemplo, na universidade pública, né, saindo do público, seguindo para o público garantido, porque hoje realmente está um pouco invertida essa pirâmide, né? A gente falava um pouco sobre isso. Então, falando um pouquinho do financiamento, né? Então, quando a gente olha para trás, em 2015, a gente tinha aí cerca de 700 mil contratos do FIES, que ajudaram a financiar a educação do país. Quando a gente olha a fotografia de hoje, a gente tem 40 mil contratos apenas. Isso fez com que, acho que tivéssemos uma queda. A gente vem andando de lado no número de alunos do ensino superior já há bastante tempo, né? Acho que um pouco dessa problemática que eu trouxe de ter uma fatia muito grande de pessoas em idade universitária fora da universidade também é por conta disso, a falta de renda, né? E acho que a preocupação enquanto banco privado do nosso aqui do Santander, Fred, é pensar como que a gente consegue construir um financiamento potente, com
com uma problemática clara, que quando a gente olha, ontem mesmo saiu uma notícia que 92% dos contratos, né, aliás, desculpa, todos aqueles alunos que hoje têm débito com o governo federal de linhas de fiéis, que estiverem de alguma maneira cadastrados dentro do Novo Auxílio Brasil, podem ter até 92% de anistia, né, ou seja, de desconto para poder colocar a vida em dia. Então, é uma máquina ainda, é um produto ainda um pouco que a gente ainda não consegue pisar da melhor maneira nesse solo, conhecendo o nível de inadimplência, porque o histórico que a gente tem é o próprio governo federal, cerca de 55% a 60% de inadimplência. Então, há uma preocupação nossa, genuína, de garantir a democratização enquanto banco privado, cuidando do negócio de educação aqui dentro do Banco Santander, de falar, olha, como que a gente consegue construir um financiamento potente, garantindo o repagamento, né, pós-formatura, que eu acho que o maior desafio nosso aqui é fazer esse controle, e de algo que a gente ainda não conhece bem, porque o que a gente tem hoje de parâmetro são os dados do governo federal. E a gente tem hoje dentro de casa, tá, Fred? Acho que vale, a gente tem um financiamento exclusivo para medicina, e há 6, 7 meses atrás a gente abriu para outros 9 cursos, né, que contemplam saúde. Então passam por vários cursos, né? Estou falando até educação física passa dentro dessa formação. E aí depois a gente pode dividir com vocês a lista desses cursos. Então a gente hoje está incubado com esses cursos, estamos acompanhando as carteiras de inadimplência para a gente poder ver se a gente consegue dar um próximo passo e tentar ajudar. Também comentando aqui, Fred, uma das alternativas seria trazer o próprio governo, né, para poder viabilizar parte, né, desses financiamentos, assumindo o risco. Acho que aconteceu isso recentemente com o FGI, né, no meio da crise sanitária, né, da pandemia. A gente tinha ali as empresas, as microempresas passando uma dificuldade enorme para poder se manter viva, e o governo, então, procurou os bancos privados e falou, olha, aprove uma linha de crédito, porque essa aqui, se ele não pagar, de alguma maneira eu garanto. Então, isso é uma forma interessante de se fazer, com que a gente consiga um equilíbrio entre investimento público e privado para poder fomentar, de alguma maneira, a educação no país. Legal, falou muita coisa importante, vou tentar recapitular algumas aqui, né? Em primeiro lugar, de trás para frente, né? Do ponto de vista de política pública, houve uma agressividade com o FIES ali atrás que realmente fez com que muita gente entrasse na faculdade que não poderia. E aí não vou entrar no mérito se foi bom ou se foi ruim, mas isso trouxe uma consequência de muita gente se expor e ter acesso à universidade, que não teria, ao mesmo tempo teve essa consequência que você falou, que é da inadimplência, mesmo com taxas muito atrativas, né, no caso do FIES ali, que eram baixas, carências, né, que é o período que você fica sem pagar, no começo da sua carreira, que você ainda se colocando no mercado de trabalho, a inadimplência foi e ainda é muito grande, tanto é assim que houve a redução do número de vagas no programa, e pelo que eu entendi do que você falou, Luiz, assim, está se tentando preencher esse espaço que o governo, essa lacuna que o governo abandonou, reduzindo o escopo do FIES, onde entram linhas de financiamento privadas, como o caso vocês oferecem aí dentro do portfólio do Santander Universidades. Está correto esse resumo aí? Perfeito, perfeito. Esse é o resumo, Fred. Acho que quando a gente olha, há uma oportunidade grande, porque muitas das famílias querem colocar o filho, né, para poder estudar, e por uma questão de falta de renda, a gente tem tentado, né, cobrir essa lacuna. A gente tem notado, eu vou citar nomes aqui, a gente tem aí, por exemplo, iniciativas do Pra Valer, né, que tem por esse objetivo, não sei se o público entende um pouco da dinâmica do Pra Valer, mas é um pouco do seguinte, ele vai, pega uma carteira, porque muitas das universidades hoje, justamente pela ausência de financiamento, Fred, elas acabam tomando a decisão de fazer um financiamento próprio. Isso, de alguma maneira, consome o caixa da universidade, né? Ela consome o caixa, por quê? Porque a universidade, em tese, ela já tem ali o custo fixo dela dado, no momento em que ela ingressa novos alunos no curso. Por quê? Porque 60 alunos ou tendo 30 alunos dentro desse curso, o custo praticamente é o mesmo fixo, né? Então, o que ela faz? Ela fala, deixa eu financiar, porque no limite, ao invés de ele me pagar nesse período, ele me paga no dobro do tempo e eu garanto um recebível futuro. Outras estratégias aqui, Fred, que as universidades têm utilizado, é a de bolsas, né? Então, a gente tem visto também algumas iniciativas do Quero Bolsa, né? Vou aproveitar e comentar, a gente vem trabalhando hoje
numa frente similar para tentar apoiar o cliente Santander, né, a ingressar no mercado de trabalho e, através do estudo, é uma plataforma ampla que ela pega não só o tema de educação, mas também o tema de ingresso no mercado de trabalho, que a gente já denominou, já fizemos o primeiro lançamento, ela ainda está entregando o que se propõe, então em breve a gente vai fazer um lançamento mais estruturado, mas é a Futuria, chama futuria.com.você, tá? Então a Futuria, ela vem para tentar apoiar os alunos que querem ingressar no mercado de trabalho, aliás, na educação, estudar, entrar numa universidade, com uma melhor condição de preço. Tá? Então, como a gente está conectado a 65%, 70% dos grupos de educação no país, a gente acha que, de alguma maneira, a gente consegue apoiar a universidade, né, tentando pegar da nossa base as pessoas, conectar, fazer o matching. Né? Hoje é legal a gente fazer o matching das pessoas que têm interesse com o melhor preço, né, garantindo que ela consuma menos do capital dela, do orçamento do dia a dia, do mensal dela, mas conectando num bom curso de uma universidade de qualidade. Então, a gente está fazendo isso também, aqui é por meio de bolsas, diferente de financiamento. E a ideia é que o Futura também seja uma estrutura. Mas eu acho que eu passei sem comentar, mas o Pra Valer ele faz isso, ele tomba parte dos recebíveis para dentro do Pra Valer, para poder garantir um pouco de perenidade, né, da adimplência daquela carteira. Em contrapartida, ele antecipa a parte, né, daquele financiamento para a universidade, para que ela consiga, então, fazer a geração de caixa dela do dia a dia. É um pouco dessa estrutura também que a gente vem trabalhando. E aí, sim, passa a ser um negócio ganha-ganha, né, Fred? Você tem a universidade, de alguma maneira, assumindo conosco parcialmente o risco. A gente está, então, construindo alguma coisa similar. Não posso dar spoiler, mas também temos algumas coisas no trilho para poder sair, viu, Fred? Não, legal, legal. Tá em linha com a menção que você fez à política pública, né, do FGI, que foi o fundo garantidor ali, o governo criou para emprestar dinheiro para as micro e pequenas empresas no meio da pandemia, onde o governo assume uma parcela do risco e os repassadores, como o caso do Santander, ficam com uma outra parcela, que você acha que você citou também que poderia ser uma saída para resolver esse problema. Aí vem uma outra dúvida minha. Vocês trabalham em vários países, o Santander é um banco estrangeiro que atua no Brasil já há bastante tempo, mas atua numa dezena de outros países aí. Como é que é esse problema em outros países? Cara? Porque eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem taxas de juros muito mais baixas do que a gente, o aluno sai da faculdade ali com um crédito estudantil ainda grande, né? O endividamento é forte, e lá também esse problema da carga, de ter que repagar esse empréstimo é um problema pesado mesmo, com taxas de juros muito mais baixas do que aqui. Aqui a gente está um pouco pior do que nesses outros países, você diria? Assim, eu acho que são duas visões aqui, né? Eu acho que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente nota que, primeiro, que uma formação universitária realmente é bastante cara. Então, isso faz com que esse risco de inadimplência ele aumente. E é perceptível, mesmo com a taxa baixa de juros, que você acabou de fazer o comentário, né? Então, por que a gente tentou dar uma acelerada 2 anos atrás? Porque a gente estava com uma Selic a 2, hoje a gente já está mirando uma Selic a 9,25, aumenta ainda mais o risco, né, o Fred? E outra, machuca ainda mais o bolso das famílias, né? Então, a gente está tentando, do lado de cá, equilibrar. Do lado de lá, quando a gente olha lá nos Estados Unidos, ainda assim, eu acho que tem um tema de controle, um tema de gestão financeira familiar, e eles também apuram uma inadimplência muito grande desses financiamentos que você acabou de citar. Agora, você sabe o que a gente vem trabalhando aqui, Fred, dentro de casa, em uma alternativa que é muito similar, quando a gente conhece um pouco do mercado lá fora, o pessoal sempre fala em hipoteca, né? Fala assim, poxa, as famílias geralmente elas compram as casas delas lá fora, né? E tenta de alguma maneira, quando o filho ingressa na universidade, e dado o valor, né, de formação, que realmente é um valor bastante alto lá fora, as famílias geralmente procuram um banco para poder fazer uma hipoteca e tentar viabilizar o financiamento do estudo do filho, né? Da capacitação do filho através disso. Aqui no Brasil a gente usa menos hipoteca, mas a gente vem trabalhando numa solução, Fred, a gente já tem essa solução, chama Use Casa, é uma solução hoje para poder levantar em torno de 70% do valor de venda do seu imóvel que já está liquidado. Você tem a possibilidade de procurar o banco para fazer um levantamento de capital, né, para poder destinar para qualquer finalidade. Quando a gente fala em qualquer finalidade, como esse produto ele foi desenhado dessa maneira, hoje
diferente de uma universidade que ela tem as semestralidades, né? E quando você vai geralmente negociar com uma universidade, Fred, eles não aceitam que você pague o curso na íntegra. Ou seja, no tempo zero você paga a formação para 6 anos, por exemplo, de medicina. Nós estamos falando de medicina aqui, um curso que geralmente na média é R$10.000 por mês. Cada semestre em torno de 60 mil reais. Então você imagina, seria interessante se tivéssemos a possibilidade de pegar, sei lá, 800, 700, 800 mil reais e pagássemos à vista, pleiteando um desconto com a universidade, principalmente a privada, né? Só que é o seguinte, a privada ela não está aberta muitas das vezes a negociar o curso como um todo, mas o semestre sim. O semestre é um negócio interessante. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse Use Casa, tentando dar um corpo para ele um pouco diferente, porque tem um tema de registro em cartório, toda aquela parte burocrática, de fazer um guarda-chuva de garantias aqui, e até para poder sair mais barato para quem for consumir, porque a taxa de juros passa a partir de 0,95 ao mês, tá? 0,95 ao mês é uma taxa proporcionalmente baixa quando se compara a um empréstimo padrão financiamento estudantil. Então, você pega, coloca a garantia como guarda-chuva, e a cada semestralidade, a família volta e pega um novo fluxo, negocia com a universidade pagamento à vista e já negocia 10% de desconto por hipótese, né? Porque vai receber a semestralidade à vista. Então, a gente está tentando construir isso. Isso é uma alternativa super interessante, que vai em linha com um pouco dessa conversa que a gente falou dos Estados Unidos, porque ali você tem 2 olhares, você tem um financiamento padrão, né, que é o que você acabou de falar, que existe sim um nível de inadimplência ainda um pouco descontrolado também lá fora, né, mas eu acho que sim, quando a gente olha o perfil do custo de formação do Brasil comparado com lá fora é ainda bem maior. E quando a gente olha o outro produto, que é esse que conta com a hipoteca, se a gente conseguir se enquadrar dessa maneira, a gente acha que a gente vai conseguir entregar um melhor produto, mais aderente à realidade e garantindo, sim, um melhor repagamento, eu diria, né, Fred? Sim, concordo, gostei do teu raciocínio, das tuas dicas, diria até, você chegou já a fazer sugestões bem práticas aí, né, em relação ao curso mais caro que tem. Realmente, medicina é um problema, e depois você pode até dar números aí, que a gente estava conversando em off aqui, e o Luiz estava me ensinando aqui grandes números sobre por que medicina é tão caro no Brasil, né? Tem uma questão de oferta e demanda, a gente aí, comenta um pouquinho. Como nós economistas gostamos de dizer. Mas só para não deixar passar essa dica que você deu aí, do Use Casa, eu estou imaginando que é um refinanciamento imobiliário, um home equity, liberando, né, liberando uma grana para que você use no pagamento da faculdade do teu filho, né, da tua filha, ou sei lá, sua própria, eventualmente, com taxas mais baixas. Gostei que você deu aí o 0,9, né, 0,9 ao mês, a partir de que ainda assim é mais baixo do que o que seria uma taxa de um produto puro sangue, digamos assim, de financiamento estudantil. Entendi correto, perfeito, né? É isso. Tá. Perfeito, é exatamente isso. Não, bem legal. Quer que eu comente um pouquinho sobre a medicina, Fred? Não sei. Vai lá, manda ver. Não, legal, acho que assim, quando a gente olha o mercado de medicina nesses últimos 2 anos, e aí a gente tem alguns players relevantes aqui no setor, né? Temos a Afya, que é um player consolidador, que abriu capital há aproximadamente 2 anos e meio, com uma tese de comprar vagas de medicina no país. Então, eles fizeram um levantamento de um capital, eles estão executando muito bem. Então, várias universidades elas acabaram deixando de existir ou fazendo, vendendo sua operação algumas cadeiras, e já fazem pelo menos 3, 4 anos que, de uma maneira como é que eu falo, estruturada pelo MEC, né, não se abrem novas vagas de medicina no país. Então, as vagas são escassas. Nós estamos falando de em torno de 35 mil vagas ao ano, e uma procura de mais de 1 milhão de alunos hoje, anualmente, buscando ingressar num curso de medicina. Acho que então, quando você tem a oferta e procura, que é a lei da oferta e procura, né? Você tem uma oferta menor de vagas, a procura está alta, isso faz com que dilate o preço. Existem várias teses aqui também de que existem forças diversas, né? Tem forças que falam, puxa, vamos expandir, e aí o MEC fica pressionado e fala assim, vamos abrir novas vagas de medicina, e tem outras forças que falam, pô, segura um pouquinho as vagas, vamos esperar amadurecer, tem vários cursos de fato maturando nesse momento, né, que estão nos 2 primeiros anos, porque as últimas vagas, de novo, foram as 2 anos e meio atrás, que foram as vagas que saíram de medicina. Mas aqui,
Fred, e aí voltando um pouco nas estruturas que a gente vê hoje, né? Então, você tem a AFIA muito forte, você tem o Grupo Ânima, né? Também se destaca com uma nova iniciativa que foi ao mercado na semana passada, comunicar a Inspirali, né? Que eles estão fazendo investimento para poder fazer uma cisão, vai ter uma vertical exclusiva do negócio de medicina com eles. A Edux, idem, né? Então, a Edux, que hoje tem a gestão da Estácio, eles criaram a Idumed, né? Que também é uma outra vertical relevante. E outros nomes, né? Não posso deixar de citar, mas a gente tem a Cera Educacional, tem o Cruzeiro do Sul, que esses são grupos também relevantes e consolidadores. O mercado continua se consolidando, tá, Fred? Então, significa dizer que ainda é foco dessas grandes companhias comprarem cadeiras de medicina para poder consolidar. Eu acho que o ponto de consolidar é um negócio interessante, porque você começa a trazer padrão na educação, quer dizer, você traz para o aluno que ingressar, né, dentro de uma plataforma como, por exemplo, eu vou citar de novo a AFIA. A AFIA, você tem um padrão de formação, capacitação de excelência, né? E você tem, quando você tem uma universidade pequena, com 40, 50, 60 vagas de medicina, é mais difícil, apesar de a gente não pode de maneira nenhuma desprezar, porque tem muitas delas pequenas que têm muita qualidade. Eu vou citar um nome aí de Minas, né? Você tem as ciências médicas aí, é muito forte, né? Muito forte. A gente tem uma ótima relação com as ciências médicas. E a qualidade é de primeiríssima linha, né? E ali você tem quase 400 vagas de medicina anual. Então, já faz bastante tempo que a questão do financiamento estudantil é um grande problema aí para as pessoas resolverem. E aí, já emendo com a minha próxima pergunta, assim, aliado com uma impressão, em preparação para essa conversa aqui, o Luiz me passou uma apresentação do Santander Universidades, né, que é um programa, como eu falei no começo da nossa gravação aqui hoje, bastante amplo, né? E eu estava comentando com ele em off aqui que eu fiquei com dois grandes sentimentos. Primeiro, eu fiquei envergonhado que eu não conhecia, né, já burro velho como sou, eu não conhecia uma grande parte das coisas que eles fazem, né? Quer dizer, um banco super tradicional e que tem uma porção de programas e iniciativas muito interessantes. Depois o Sérgio vai deixar aí os links e a gente vai colocar isso no post escrito que acompanha o podcast também, mas tem muita iniciativa numerosa, centenas, milhares de vagas, bolsas, etc., que vale a pena para quem está ouvindo conhecer. Provavelmente vocês vão se enquadrar ou conhecem alguém que vão se enquadrar em algumas delas, né? Então, eu queria deixar aí o espaço para que o Luiz pudesse citar algumas delas. É difícil a gente falar sobre todas, né? Mas cita aí algumas, por favor, Luiz, para o pessoal que está escutando entender, quer dizer, além da medicina, do que a gente está falando, além do financiamento aos 9, 10 cursos da área de saúde que você já citou aí objetivamente, o que mais você tem aí na sua valisa aí? Maravilha, maravilha. Bom, legal. Acho que assim, a gente sempre brinca que essa área aqui dentro do Santander, né? Ontem a gente estava debatendo sobre a nossa marca, né, o Santander Universidades, o quanto ela passa o recado que, de fato, a gente está voltado também para o universitário, né? O como a gente quer deixar isso de maneira mais explícita, né? Para que as pessoas entendam que, poxa, além das universidades, que é essa relação boa que a gente, de fato, mantém com todos, né? A gente quer deixar muito claro que, na verdade, o motivo da nossa existência aqui é o universitário. O objetivo nosso aqui é devolver para a sociedade, de maneira a mostrar a nossa responsabilidade social corporativa. E aí agora veio à tona, né, nos últimos 2 anos, a gente tem notado que o ESG, né, a gente já faz isso há mais de 25 anos. Né? Então, a gente já faz ESG, né? Toda a parte do social já está aqui, né, enraizada no nosso DNA. Tá? Então, só para que você tenha ideia aqui, Fred, a gente já investiu nesses últimos 25 anos 2 bilhões de euros em bolsas, tá? Em bolsas que a gente capacita pessoas, a gente pega alguns parceiros locais ou globais, né? A gente tem formação, a gente acabou de lançar uma bolsa que é muito bacana, do MIT, tá? Uma formação executiva, que é um negócio super interessante, e ela vai ser dada em português, essa. A gente conseguiu uma capacitação do MIT em português, justamente para a gente poder superar essa barreira da língua, né? Então, eu vou citar aqui, esse ano de 2021, a gente encerra entregando para a população em geral, e a gente escalou, né? A pandemia fez com que a digitalização viesse e a digitalização nos ajudou a escalar a educação. Foi um negócio interessante. Então, a gente escalou, estamos entregando esse ano 33 mil bolsas aqui no Brasil. Tá? São bolsas, na maior parte delas, digitais, naturalmente. A gente sempre focou em ajudar as universidades a internacionalizar
os alunos, Fred. Mas com a pandemia a gente ficou um pouquinho travado por conta das barreiras de internacionalização. Estavam fechadas as fronteiras, a gente não conseguia mandar. Mas a gente tinha lá no passado, e eu vou citar alguns nomes aqui, a Top China, a Top Espanha, a gente tem ainda, né, uma bolsa chamada Ibero-Americana, que são bolsas, essa Ibero-Americana é uma bolsa de 3 mil euros, que a gente, então, através de um convênio que a gente ajuda a fazer, a universidade a fazer um convênio, ela seleciona quem é aquele aluno, para que ele possa fazer e receber os créditos de capacitação, de formação dele na universidade, por exemplo, de Porto, Universidade do Chile, né? Então, a gente manda esse aluno e o banco paga 3 mil euros para que ele consiga, então, ter ali um lugar para poder morar, uma moradia, ter o aéreo pago pelo banco por meio desses 3 mil euros e a alimentação durante o período de formação. Tá? Essa Ibero-Americana, a gente, por enquanto, está esperando ter um pouco mais claro como é que vai ficar essa questão de fronteiras, apesar de já ter aberto, a gente ainda tem um pouco de receio de lançar um programa, né? Então a gente em breve vai fazer. Mas assim, o que a gente fez, né, lá no passado? A gente tem a Top Espanha, que a gente está lançando em torno de 130 vagas. Essa bolsa é muito interessante. A gente pega o aluno na porta da casa dele, leva para Salamanca, na Espanha. Ele fica estudando durante 21 dias cultura e língua espanhola e depois ele volta, a gente deixa ele na porta da casa dele. Literalmente, a gente faz esse desenho aqui. Né? A gente tem bolsas já vamos abrir para o ano que vem, são 1.600 bolsas que a gente chama de Superamos Juntos, tem a ver, obviamente, com superar o momento da pandemia. A gente está entregando 1.600 bolsas, são bolsas de R$ 3.700 que a gente deposita na universidade para poder garantir a semestralidade. Naturalmente, tem semestres que são um pouco mais caros para alguns, outros menos, mas minimamente a gente garante pelo menos 3.700. Tem gente que é mais barata, esse 3.700 pode pagar não só um semestre e dilatar um pouco mais o tempo pago para a universidade. E a gente deposita R$ 300 como uma ajuda de curso para a internet, Wi-Fi, né, para o aluno. São 1.600 que a gente está entregando esse ano de 2022, está previsto para 2022. E uma bolsa que a gente chama Santander Graduação. Essa Santander Graduação são 12 meses de uma ajuda de custo, Fred, de R$ 300 por mês para aquele aluno. E, óbvio, a gente foca na vulnerabilidade social, aquela família que realmente não consegue. Né? A gente falava outro dia sobre o sistema de cotas, e é super difícil comentar sobre isso, né, Fred? E aí o nosso papel aqui enquanto banco privado, é tentar ajudar. Mas, cara, muitas das vezes, o aluno que ele entra por meio de cotas em alguma universidade, por muitas das vezes ele acaba evadindo no meio da formação por falta de capacidade de se manter, no mínimo a gente pagar o transporte dele. Né? Então, quer dizer, essa bolsa que a gente está entregando mais 1.500, que a gente chama de Santander Graduação, ela está aí para isso, para tentar dar uma ajuda às famílias, de R$ 300 por mês durante 12 meses, para tentar suportar essas necessidades. E, de novo, os nossos critérios, os nossos princípios aqui, Fred, eles são 100% destinados a apoiar as famílias mais vulneráveis, 100%. E quem faz a seleção é a própria universidade. Né? Me permite aqui, eu vou comentar o nome do site, que as pessoas podem consultar quais são as universidades que estão recebendo, e lá tem todos os programas. Eu falei basicamente nos programas nacionais, o global que eu estou trazendo aqui é o Top Espanha, que a gente então faz internacionalização, mas a gente deve lançar para esse ano Data Science, Santander Coders, Santander Bootcamp, Marketing Digital, UX Designer, né? A gente também lançou um que é super legal, que chama Certificação CPA 20. Esse programa é uma capacitação para finanças, para aquele profissional ou estudante que quer ingressar num banco para trabalhar. Obrigatoriamente deveria ter minimamente uma capacitação para CPA. Tá? CPA é uma regulação da Anbima que exige que esse aluno, ao ingressar num banco, deveria ter minimamente essa capacitação para poder fazer comercialização de produtos de investimentos. E o mais legal disso aqui, que a gente capacita, e parte dessas pessoas que se capacitam, a gente já coloca dentro do Banco Santander. Então, a gente já trabalha com esse objetivo para poder buscar também profissionais capacitados. Então, eu dei alguns nomes aqui. Tem uma bolsa muito interessante, Fred, que a gente está fazendo estamos repaginando ela a partir desse ano, que a gente chama de Universitário Empresas. O que a gente faz? A gente vai na nossa base de clientes que são empresários e eles demandam mão de obra. A gente sabe que o primeiro passo de um aluno para ingressar no mercado de trabalho é um estágio, certo, Fred? Então, o que a gente faz? A gente divide a conta com o empresário. Fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, pega o aluno da Universidade X que está pertinho de você, coloca ele para estagiar com você, eu pago 50% do estágio dele, né, durante um período, e depois é a primeira oportunidade desse cara ingressar no mercado de trabalho.
tá? A gente está repaginando, vai ser algo nesse sentido, mas a gente está tentando melhor estruturar para que a gente consiga uma maior adesão também, porque os empresários, é engraçado, a gente tem que estar conectado nas duas pontas. O aluno tem que entender que a gente tem, mas o empresário também tem que estar ligado que ele tem essa possibilidade, a gente ajuda de alguma maneira a pagar essa conta, né? Que não é uma conta, é um investimento no fim do dia, né? A gente está investindo na carreira de uma pessoa. Então, é um pouco dessas bolsas, então a propaganda fica aqui agora, né? Então, o site é becas-santander, becas-santander.com/pt, né? De português, tá? Lá você vai, né, o aluno que está nos ouvindo, a família, o tio, a avó, o primo, que puder depois passar essa notícia para aquele familiar que está estudando e está procurando uma bolsa, pede para entrar nesse site, e lá vai ter algumas oportunidades de inscrição, e pode ser a oportunidade seja de receber um auxílio, seja de ingressar numa bolsa de tecnologia, como essa outra do MIT que eu comentei, ou seja, em breve a gente lançar os programas de internacionalização. É muito gratificante a gente sentar depois com uma pessoa que foi para fora, né, e teve a oportunidade de estudar e falar, olha, quem me ajudou foi o Banco Santander. Muito legal. Não, cara, realmente é muito legal, como eu estava falando, né? Eu confessei aqui para o Luiz em off a minha vergonha por desconhecer essa enormidade de programas em linhas distintas, como ele citou aí alguns. Fiquei impressionado com a amplitude, né, como ele falou, desde presencial, internacional, presencial, nacional, muita coisa à distância. Ele falou 36 mil vagas no total, para formação de graduação, pós-graduação, para cursos especializados ali, como ele citou aí, né, Data Science, UX, marketing digital, coders, quer dizer, a gente tem gente aqui no Educando Seu Bolso, inclusive participando de produtos dessa natureza aí, né, EAD de programação, né, TI, e para aprender desenvolvimento, que é uma habilidade que é cada vez mais no mercado de trabalho. Dobradinhas, como o Luiz falou, né, quer dizer, estágio 50% custeado pelo banco e 50% pela empresa, nessa casadinha, vamos dizer assim, né, do banco com os seus clientes ali no portfólio de clientes e empresas que precisam de contratar e recrutar, dobradinha do CPA 20, que é a certificação requisitada, por exemplo, para atuar distribuindo produtos de investimento, produtos financeiros. Quer dizer, é muito uma coisa que eu acredito bastante, desde que eu tive o privilégio de poder ir fazer meu mestrado fora, no exterior, que é essa integração de escola e empresa, né, de você ter o mundo corporativo muito próximo, né, da universidade, você aprender aquilo que realmente você vai praticar, aquilo que as empresas precisam que você saiba para poder se integrar, né, o mais rapidamente possível no mercado de trabalho. Mais ou menos isso, né, Luiz? Perfeito, é isso. E se eu puder complementar aqui, eu acho que está mais do que nunca evidente e latente no mercado as startups, né? A gente tem algumas iniciativas também que eu não fiz um comentário, mas assim, hoje a gente foca em alguns programas para startups e scale-ups, em que o banco traz uma mentoria super qualificada. Aqui a gente tem a ACE, que é uma das aceleradoras que são parceiras nossas, a The Bakery também, né, que é um grupo de Londres, que são parceiros nossos aqui. A gente está fazendo até um programa recente agora com eles, estamos em fase final, que chama Brasil Award, que o objetivo dele é justamente Santander Award, tá? O objetivo deles é justamente capturar aquelas melhores ideias e transformar isso e fazer toda a mentoria, toda a mentoria até transformar e levar para o mercado produtos, tá? Eu vou citar um aqui, como bom mineiro, Fred, me permita. Eu vou citar um aqui, que essa aqui me deu bastante orgulho de ter participado, e você como egresso, vamos dizer assim, da UFMG, né? Você vai lembrar. A gente tem uma relação muito próxima com a Fundep, né? É uma relação aí que eles investiram muito também em alguns programas de formação e de empreendedores através do Lemonade. Eu não sei o quanto que você está inserido, tá? A gente apoiou e apoia até hoje algumas iniciativas de empreendedorismo da Fundep. Essa me deu bastante orgulho. É uma pena que eu acho que não conseguimos ainda uma nova rota, né, das 40. Tinha 40, eles nasciam com 40 startups, e outra era o InLab e o OutLab, pegar os laboratórios dentro das universidades da UFMG e pegar as melhores ideias e levar isso para a FIENG, por exemplo, né?
Eles chegaram a sentar com a FIENG, levando o produto pronto para poder comercializar ou industrializar, né, para o mercado. Então, é bastante gratificante a gente enxergar tudo isso que a gente, de alguma maneira, constrói. E, óbvio, esse não é um programa nosso, eu estou citando aqui como bom mineiro, né, Fred? Mas é um programa que a gente, de alguma maneira, apoiou, mas que a gente chama de programa próprio. É um programa próprio que o Banco Santander, de alguma maneira, colocou um apoio ali, tá? Não, maravilha, cara. Bem lembrado esse fomento ao empreendedorismo, né? Essa alavancada que a gente gosta de falar em finanças, a ideias boas, mas ainda nascentes, incipientes, dando a elas a oportunidade de ganhar corpo, também está aí no escopo do trabalho de vocês. E, cara, assim, muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar contigo. Uma pena que o nosso tempo já está aqui para lá de esgotado. O assunto não tivesse tão bom, não tinha nem chegado aqui. Eu queria só deixar para o nosso ouvinte aí, né, o meu apreço, né, o meu voto de confiança, minha satisfação a iniciativas como essa, né? A gente fala muito de problema, muito de desafio, de dificuldade, mas quando aparece uma coisa boa, assim como o Santander Universidades, né, como essas oportunidades que o Luiz está apresentando aqui para a gente hoje, a gente tem que, acho que valorizar. Então, hoje é um dia que eu termino a gravação do episódio do Canto do Seu Bolso feliz, porque a gente conseguiu trazer uma notícia boa, trazer uma novidade, uma possibilidade de alavancar a vida de muita gente, e com isso eu só te agradeço aí, cara. Deixa com suas palavras finais, se você tiver ainda alguma coisa que você gostaria de acrescentar, por favor, fique à vontade, e muito obrigado mais uma vez. Imagina, Fred, eu te agradeço, obrigado pela oportunidade de trazer para vocês aqui um pouco do que a gente trabalha no dia a dia. A gente tem uma equipe aqui de 60 pessoas aqui em São Paulo, num andar aqui, trabalhando o tempo inteiro focado em construir a melhor oferta não financeira, acima de tudo. A gente está falando de financeiro, mas o não financeiro, a gente tem toda essa preocupação de fato social, de como a gente consegue apoiar a sociedade aqui no Brasil, principalmente as famílias mais vulneráveis, tá? Óbvio que tem o negócio da pessoa jurídica, a gente está, né, caminha também da pessoa jurídica com bons relacionamentos com as universidades, mas fica um pedido aqui para o pessoal, assim, nos sigam no Instagram, né? A gente tem aí o Santander Universidades no Instagram, não deixem de seguir, porque ali todas as novidades vão passando ali. Então, as bolsas novas que a gente vai lançando, então as oportunidades, na minha opinião, estão ali no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Essas 3 redes sociais a gente tem aí uma marca exclusiva, Santander Universidades, né, para que justamente a gente consiga falar com esse público. E, de novo, mais do que as universidades, o prioritário são os alunos. A gente quer, de alguma maneira, formar o novo profissional, o profissional do futuro aqui no Brasil. Maravilha. Terminando a gravação aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá seguir Santander Universidades. Luiz, muito obrigado, cara, mais uma vez. Grande prazer, grande abraço. Prazer é todo meu, Fred. Forte abraço, até.